Olá, meus queridos amigos, boa tarde a todos. Esse dia que é estranhamente especial em muitos termos, né? Deixa eu baixar aqui. Muito especial em muitos termos, tá? Naturalmente, todo mundo que acompanha o noticiário sobre violência sabe o nosso discurso sobre o enfrentamento ao crime e sabe, obviamente, que o crime organizado precisa ser morto. Quando eu digo morto, os seus principais líderes não têm como ser mantidos na cadeia, tal qual o Marcinho VP ou com o Marcola. Eles precisam ser mortos em combate. Olha, ele tava lá na casa deles, o menino estava atirando, pum, tomou tiro, morreu todo mundo. Nesse instante, grande parte da população do Rio de Janeiro, boa parte da população trabalhadora do Rio de Janeiro, tá cercada, tá sitiada, com vagabundo tacando drone com bomba. Conforme nós alertamos, nós fomos os primeiros do debate público no Brasil a alertar, precisa ser feita uma guerra. Precisa ser convocado às Forças Armadas. Precisa ter direito penal do inimigo. Nós avisamos que quando o crime organizado passar a adotar as estratégias de guerrilha, que a gente vê a Ucrânia adotando com drones, operações que são muito baratas e que não são detectáveis, são quase impossíveis de ser brincadas, ou seja, técnicas de guerrilha moderna, do modelo de guerra ultramoderno que está acontecendo hoje na Ucrânia, na própria Palestina, o bicho vai pegar. Era pra ter destruído antes. Eu fui em podcasts, eu já escrevi sobre isso, já me viram falando aqui. Pois bem, tá acontecendo. Comando Vermelho hoje utilizou desse tipo de aparato pra enfrentar a polícia, pra aterrorizar a população. E o estado do Rio de Janeiro, normalmente o município do Rio de Janeiro, a capital, tá tomada por uma guerra. Eu acho muito engraçado que uma das imagens que tem dos caras sendo presos, coloca lá, os caras sendo conduzidos, né? Veja só o cabelo. Veja só o cabelo do rapaz ali, tá? Não é esse riso. Volta aí, caceta. Olha só o cabelo. Que interessante. Que cantor tava com esse cabelo recentemente? Só pra saber. Quem que usava o cabelo vermelho? Obviamente uma homenagem ao Comando Vermelho. Quem eu tava usando esse cabelo recentemente, senhor Rafa Almeida Riso? Só pra lembrar. E aí vem falar que não tinha relação. Quando nós apresentamos o PL Anti-Oruan, que é um PL que tornou esse assunto, essa discussão toda pública, ninguém queria falar sobre isso. Ninguém queria ver a público tratar do assunto. Não, veja só, é censura. O MBL tá querendo lacrar. O MBL só acerta, porque o MBL é o único grupo que tá certo. O MBL é o único grupo que sabe que assim, que tá sol lá fora, que tá de dia, que agora não é meia-noite, agora não é 11 da noite. Nós somos o único grupo que tá acordado avisando o óbvio. E pois bem, o óbvio chegou. O Rio de Janeiro está numa situação de guerra, de conflito armado. E o presidente da República do Brasil está mamando o senhor Donald Trump, agora em viagem internacional, para comemorar que ele derrotou o Bolsonaro. Eu derrotei o Bolsonaro, agora o Trump gosta de mim. Com aquele bando de prostituta em rede social, divulgando, tudo feliz. Olha só, o Lula tava com uma postura muito correta quando tava sentado ali. Isso aqui, estamos atestando para vocês que o nosso discurso nunca foi exagerado, que a gente nunca teve, vamos dizer, uma suposição. E veja, volta a imagem. Você chegou a botar na tela a imagem ou não? Do rapaz? Olha a imagem aí. Essa imagem é do quê? Olha só que interessante. É o mesmo grupo, é a mesma indumentária. É o mesmo tipo. E não adianta vir falar, mas olha só, estão prendendo os meninos negros. Isso aí é um vagabundo. Um vagabundo. Não tem recuperação pra esses caras. Também não venham com a conversa, tipo, agora esperamos que após presos a gente vai recuperar. Não, cara. A recuperação deles consiste em ficar 30 anos afastado da sociedade pra não dar mais trabalho pra ninguém. 30 anos afastado da sociedade. No mínimo. Isso aí não é gente. Isso é animal. Isso é animal disposto a trocar tiro com a polícia pra colocar a vida das pessoas em risco. Isso não é gente, não importa se... E vocês veem aí, né? Tem branco, tem pardo, tem preto, tem pra todo mundo. Dá pra colecionar aí. O que interessa é o seguinte, é vagabundo? É cana ou é morte? Hoje é dia de morte. Hoje é dia de levar a óbito uma série dessas pessoas. Peço pra vocês orações pro nosso amigo Bruxo, pré-candidato a vice-governador do Rio de Janeiro pelo Partido Missão, que tá na pista enfrentando esses caras. Hoje, enquanto, dia desses tava lá o Nicolas, né? Vamos dar o nome dele, parece que ele fica bravo quando é citado. O Nicolas tava parabenizando o faccionado Pose do Rodo, tá? Olha, parabéns, Pose do Rodo. O mesmo Nicolas que ficou com medo de entrar com um projeto que envolve transformar esses grupos em organizações terroristas, tá? Tava lá. Pose do Rodo, parabéns. Enquanto o Bruxo, pré-candidato a vice-governador do Rio de Janeiro, tá lá na pista, podendo tomar tiro, fazendo enfrentamento com esses caras. Peço suas orações por ele e pelos soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que estão agora fazendo enfrentamento a esses caras, nesse instante.
A situação do Rio de Janeiro é de guerra. E veja só, esse aqui é o nosso discurso de campanha e tal. Lógico que todo mundo tá copiando. Eu não ligo. Eu não me importo sim, leve todo o discurso embora. E Lula, você declare guerra. Declare guerra. Não me importa quem seja. Declare guerra. Enfrente e destrua todos esses caras. Chega de fingir normalidade. Esse país não é normal. Esse país é uma febre. A gente tá permanentemente em febre e fica fingindo que tá tudo bem. Não tá. O sangue dos assassinos do povo brasileiro tem que correr nas ruas. Nós vamos purificar o Brasil com o sangue desses caras. Eles são o objeto de sacrifício, não nós. Não é o corpo do trabalhador que é o objeto de sacrifício. O objeto de sacrifício é o deles. A polícia tem que executar a sua missão histórica. E para isso a gente precisa de líderes sérios que estarão dispostos a fazer o que precisa ser feito. A colocar a própria pele em risco. E não ficar só no discurso igual o Cláudio Castro. Discurso. Estados Unidos. Saia do discurso. Nós precisamos disso, não há outro caminho. E poxa, isso é uma das poucas coisas que pode nos tornar uma nação. Nós não seremos uma nação se nós ficarmos só nessa fingição. Só nesse discurso bacharelesco, só nos especialistas que são convocados na Globo News para ficar dando suas respectivas opiniões. Não, uma nação se constrói com ação, uma nação se constrói com história, uma nação se constrói com um povo unido com uma missão e com um inimigo. Veja, nós temos um inimigo muito claro, o bandido é o inimigo. O bandido é o nosso bode expiatório. O bandido, esse grupo de pessoas que fica brotando por aí e se organizando e crescendo na sua vida, se baseando no terror que eles geram sobre os outros, ele é um inimigo óbvio, mas claro. Ele é um inimigo inconteste. Não há como dizer, não, esse aí não é um inimigo. Você pode discutir se há outros inimigos, e existem outros, e nós temos que enfrentá-los. Mas há um inimigo óbvio, que é o mínimo denominador comum do inimigo brasileiro, que um cara no Amazonas, um cara no Rio Grande do Sul, um cara em São Paulo, um cara no Rio, todos vão concordar. Todo mundo fala, não, pera um pouquinho. Faccionados têm que ser destruídos. Isso aqui gera um fato gerador, um elemento gerador, um mito de uma nação. É disso que eu tô falando. Nós não seremos uma nação que inclui pretos, brancos, pobres e ricos se nós não encontrarmos algo que nos una e nos fale, nós faremos esse sacrifício em conjunto por esta coisa. E me parece que este é o tema para fazermos o sacrifício conjunto. Tá claro para todo mundo? Todo mundo tem que cometer este ato. Todo mundo tem que participar desse ato. Todo mundo vai falar, eu vivi o momento em que o meu país eliminou esses caras. Pô, a bola tá pingando. Aí vai uma outra, né? Dani Monteiro do PSOL. Não sei quem é essa figura. Outra figura bizarra aí. Ela tá dando sua opinião. Absurdo que faz Cláudio Castro, o governador mais letal da história do estado. Desculpa, eu não concordo com você. Eu não concordo com você. Precisamos de um governador mais letal. Ele é muito pouco letal. O Rio vai mal em todos os indicadores sociais e sua resposta contra a baixa popularidade é a execução de mais uma chacina. Não podemos normalizar 20 mortes. Pelo amor de Deus, é pouco 20 mortes. Se fosse 200, continuaria pouco. Desce aí, desce aí. O que o povo dela tá falando, o povo do PSOL? Desce, deveria ter sido mil... Ih, a galera tá escovando a psolista. A psolista tá passando por um processo de escovamento. Lembrando, organicamente falando, o que o PSOL e o PT hoje têm enquanto militância depende do dinheiro dessas ONGs e fundações que é injetado no Brasil. Vocês não podem se esquecer, galera, mesmo, hello, que a militância desses caras em grande medida é artificial. Você fala, como é artificial? Olha, muito simples. Para você ser um militante full time, ou seja, se dedicar sua vida a uma atividade política, alguém vai ter que pagar suas contas. E quem paga essas contas? Se você não tem um grande crowdfunding, existem até quem tenha, né? O Felipe Neto, se quiser, monta um negócio aqui, outro ali. Mas como é que você pega uma ONG que não tem seguidor em rede social, que o tema não é popular? Como é que você banca uma ONG que vai lá e tem um orçamento de 1,5 milhão por ano? Às vezes 10 milhões por ano, de 20 milhões por ano. Ora, amigos, não tem segredo. É dinheiro gringo. Eles misturam a agenda racial com a agenda de direitos humanos e falam o seguinte, toda vez que você combate o crime, você está matando pretos, portanto você é racista, o apartheid. Eles vão misturar isso. É simples, plum, mistura. O preto pobre, estou preocupado com isso porque ele vai ser assassinado pela polícia. Aí junta ali os assuntos e por isso nós temos que ter leis brandas. É isso. Ele falou, a caneta mata mais que o fuzil. A caneta mata mais que o fuzil. No que eu respondi ali embaixo, não. E aí surge assim, ai meu Deus, isso vai aumentar a polarização, hein? O discurso de ódio da esquerda, da direita vai crescer. Que discurso de ódio? Meu discurso é de paz, é de amor. E meu discurso é completamente pacifista.
Se você é uma pessoa de bem, você vai andar em paz na rua. E se você não é uma pessoa de bem, veja, você pra mim sequer é uma pessoa, portanto, questões de paz ou não paz, elas não existem, elas não passam por você. Operação mais letal do Rio deixa 60 mortos, sendo 4 policiais. Policiais apreenderam pelo menos 81 suspeitos e apreenderam 75 fuzis nas comunidades do Alemão e da Penha no Rio. Pode ser. Essa comunidade é conhecida por qual facção? Chuta, galera. Qual é a comunidade que atua... Qual é a facção que atua na Penha? No Alemão? Reportagem do Metrópolis. Quadro de Oruan é encontrado em mansão de traficante do Comando Vermelho preso. Oh. Poxa, quer dizer que o Oruan é ídolo dos traficantes? Ah, mas deve ter algo de errado aí. Ele é só um músico, ele é só um artista. Temos que saber separar as duas coisas. Isso é uma expressão artística, tá? Vamos separar. Eu não vou separar nada. Nada. Você não tem que separar nada. Não caia, nunca caia nessa esparrela. Você não vai separar nada. Você não separa. Na hora que vier com essa... Ai, Renan, mas... Não, eu não vou separar. O Oruan é membro do Comando Vermelho. Rappers e artistas que estão defendendo agora o Comando Vermelho na guerra, eles têm lado. Se eles pudessem, é que eles não têm coragem. Eles estavam segurando um fuzil contra você. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver... Pausa. Você imagina que você vai enfrentar um crime com um cara que não consegue fazer lá uma frase completa. Eu não quero... Cláudio Castro, você não é o pior dos governadores, mas definitivamente... Cara, não é essa postura, meu irmão. Não é essa... Você não consegue terminar uma frase, tá gaguejando. Volta do... Olha só do começo. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em... Não tá. Definitivamente não tá, Cláudio Castro. Você sinaliza melhor do que os anteriores, mas não tá. Não tá. Você, como governador do Rio de Janeiro, tinha que estar berrando aos 4 cantos: preciso de uma operação de guerra aqui no meu estado já. Você tinha que estar em Brasília, batendo na porta: ó, sou governador do... Tinha que estar chamando todos os outros governadores da região sudeste. Vocês não estão entendendo? Cara, o que é ser governador de um estado? Meu Deus do céu, nós não somos nada aqui. Eu olho pra você, todas as possibilidades que você, enquanto governador, tem. Todas as milhões de possibilidades. Todas as figuras pra você articular. Tudo que você pode fazer. Meu Deus do céu, tanta coisa à disposição. Pra você ficar pensando dessa maneira convencional e gaguejar numa propaganda. Meu senhor, você é um governador. Você consegue parar o presidente da República. Bote a bancada do Rio de Janeiro pra ficar fazendo obstrução. Bote a bancada, você foi eleito pelo bolsonarismo. Bote aqueles inúteis, aqueles pangarés daqueles deputados pra obstruir. Não pela anistia. Dane-se a anistia, ninguém liga. Anistia, que é? Meu Deus do céu. Sua cidade tá tomada e os políticos estão falando em anistia. Tá lá o Nicolas Ferreira. Ai, vamos votar anistia. Não, Nicolas, vamos votar transformação do crime organizado em terrorismo. A anistia. Vocês não têm senso de prioridade nenhuma. A prioridade pra vocês é o Bolsonaro ficar elegível, porque vocês são uns canalhas, é isso que vocês são, uns porcos. E aí a situação vai degringolando e faltou homem, faltou líder o tempo todo, assim como falta homem. O Tarcísio tá aqui em São Paulo com o PCC matando gente com metanol na bebida, com o PCC controlando o Porto de Santos. Ah, veja só, não vamos falar tal coisa. Todo aquele jeitão. As milhões de possibilidades que um governador tem. O Ratinho, quando os índios paraguaios, terroristas paraguaios invadiram a fronteira e começaram a terrorizar
os agricultores brasileiros na fronteira lá com o Paraguai, lá no estado do Paraná, o Ratinho poderia ter passado fogo em todo mundo. Você acha que iam tirar ele do mandato? O Ratinho se tornaria um líder nacional se ele tivesse ido pra cima. Mas não. O Fachin deu uma ordem ilegal e o Ratinho se encadelou. Como todos se encadelam. Não tem homem. De um lado você tem facção tacando bomba com drone, do outro você tem governador aguardando o quê? Uma resposta de quem? Da Aniele Franco, ministra dos Direitos Humanos? Do Lewandowski, ministro da Justiça? Da Janja, porta-voz do governo? Já parta do princípio que não existe essa institucionalidade, que o governo federal é o teu inimigo. Ele é o teu inimigo, o governo federal. Já parta dessa premissa e pense fora da caixa. Junte o povo com você. Faça um pronunciamento em cadeia estadual. Chame os representantes da imprensa, de todo mundo e avise. Se o governo federal não vai pra guerra, eu vou com meus soldados pra guerra aqui. Convoque governadores de outros estados pra mandarem efetivos pra te ajudar. Pense fora da caixa, ô Cláudio Castro. Pense fora da caixa. Deixe claro que se o governo federal quer se encadelar, que você vai pra guerra. Que os seus policiais querem essa guerra. Pare de ser covarde, a situação é de guerra. Pare de fingir que não é. E pare de lutar por uma institucionalidade que não existe. O governo federal está descumprindo a Constituição todo dia quando permite que o Comando Vermelho e outras facções tomem nacos do nosso território. Eles estão em flagrante descumprimento da Constituição. Ora, é óbvio. Veja as possibilidades. Eu falei uma do Ratinho, falei uma desse Cláudio Castro. Falo outra do Tarcísio. O Tarcísio tinha que tomar o Porto de Santos. Porto de Santos é o lugar de quem escoa grande parte da droga que vai pra Europa e pra África. Todo mundo sabe. A rota caipira que passou de São Paulo. E esses caras todos querem ser presidentes. Oh, vão ser presidente. Vocês não vão ser presidente de nada. De nada. Vocês são frouxos. Todos vocês são frouxos. Mentirosos e com uma imaginação de um pato manco. Todas as possibilidades que vocês têm à disposição, vocês não andam. Aí faz o quê? Esse discurso vacilante, gaguejando aí. Beber o quê? Engata aí, ó, Cláudio Castro. Não adianta ficar também. Os Estados Unidos iam ajudar. Que Estados Unidos? Que loucura é essa? Que Estados Unidos? Quem tem que derrotar eles é você, os seus policiais. Mas não. É sempre esse jogo de empurrar. Ah, não, agora eu preciso das Forças Armadas. Precisa do quê? Daquele bando de menino que vai vestir uma farda, sem nenhum tipo de experiência militar. Bota esses caras na rua. Põe na rua. Sabe? Faz policiamento na rua. Ah, mas não quiseram. Beleza, vamos nós. Vamos nós. O Brasil tá precisando que os governadores parem de pensar na próxima eleição e pensem na próxima favela que eles vão tomar e pensem na próxima cidade que eles vão salvar, nas próximas vidas que serão resgatadas. É isso que o governo tem que pensar, e não na próxima eleição. Chama o Tarcísio, peça ajuda pra Polícia de São Paulo. Ah, mas não pode. E aí, o que o governo federal vai fazer? Vai botar o quê? O exército pra matar a PM de São Paulo? Primeiro que perde. Segundo que não vai. Segundo que as próprias tropas não iriam. Exceder, inclusive, as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou, e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa Coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra, e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda. Cláudio Castro, meu senhor, amanhã, se você resolver exceder esse limite, amanhã eu estou com bandeirinha do Rio de Janeiro, camisa do Flamengo e bandeirinha do Rio de Janeiro, aí, ajudando no que precisar.
fazendo vaquinha pros policiais. Se você quer uma operação de guerra aí, faça, as pessoas estarão com você. Amanhã eu paro tudo, vamos botar a gente, vamos fazer campanha pra todo mundo se juntar a você. Se você exceder o limite, como você colocou, nós nos juntamos, é você. Gente, Cláudio Castro, vamos lá, vamos pra cima. É isso, pô. Se você resolver fazer isso, estamos junto contigo. É aí, vamos pressionar os outros governos. Aí eu quero ver as prostitutas do governo federal, esses aliados canalhas do crime organizado, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, essa gente imunda que ocupa o Palácio do Planalto de maneira ilegítima, eu quero ver eles não fazerem nada. Eu quero ver se os membros das Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas, que gostam de tomar o uiscão nos clubes militares na frente da praia, que tem aí no Rio de Janeiro, se eles vão ficar ainda tomando seu uiscão. Até quando vão ficar tomando seu uiscão com grana ilegítima que eles retiram da gente, nessas aposentadorias multimilionárias que eles recebem, enquanto eles veem soldados da polícia morrerem e sem ter uma assistência de advogado gratuita que deveria ser dado pra ele enquanto ele tá cumprindo o trabalho dele? Até quando os militares vão ficar só olhando? Então faça, provoque, cruze o Rubicão. Faça isso, Cláudio Castro. Estaremos com você. Olha o que eu tô falando, estaremos com você. Se você for o homem a fazer isso, então vamos estar com você, Cláudio. Não tenha medo. Cláudio Castro disse que o pedido de ajuda às Forças Armadas foi negado e critica o governo Lula. O governador do Rio de Janeiro afirmou que o Estado está sozinho no combate às facções e atacou medida determinada pelo STF. E Rio teve vacilo de Força Nacional nos últimos 2 anos. Olha só, é óbvio que o Lula ia falar isso. Pro Lula, um pedido de um governador para as Forças Armadas atuarem escancar a própria fraqueza. O Lula e o Lewandowski voltaram semana passada aquele projeto de enfrentamento às facções. É sempre aquela coisa modorrenta e tal. Certas coisas precisam ser lembradas, tá? Ministro do STF, que foi senador, que foi ministro também foi ministro da Justiça do governo Lula, andando em favela da Maré, em complexo. A Aniele Franco andando sem capacete e alegando, em área do Comando Vermelho, alegando, mas é a regra deles. Tenho que respeitar o regulamento deles, ou seja, aceitando a existência do Estado Paralelo, portanto descumprindo a Constituição, portanto aliada do crime, portanto alguém passível de ser presa. Um governo nosso tem que prender. A Aniele Franco e a Fundação Marielle Franco precisam ser, assim, profundamente investigadas. Me parece, não tô falando que me parece que a gente junta muitas coincidências ali e me soa que é uma, assim, me soa, posso estar errado aqui, uma entidade amiga do crime. Fala, meu governador. Meu presidente, como muito estamos? Boa tarde. Estamos bastante tensos aqui com o que está acontecendo no Rio de Janeiro e com o impacto que isso está tendo para a vida do Carioca e do Fluminense, né? Acompanhando bem de perto aqui. Como é que tá, assim, como é que estão os relatos que você está recebendo dos policiais? Não sei se o Martins mandou algum relato, como é que estão as coisas? O Martins, inclusive, também tá por aí, tá? Acho que ele pode até entrar, se quiser. Só pede pro Riso, mandei o contato dele pro Riso aí, se o Riso quiser mandar para ele. Então, eu tô mantendo um contato muito, muito próximo aqui. A última informação que eu recebi é que todas as aeronaves de polícia estão decolando, já estão operando, o aeroporto está fechado, inclusive, nesse momento. A gente está com, se eu não me engano, 4 policiais tombados heroicamente em serviço, outros feridos, e algumas folgas já suspensas, e esse impacto está sendo um impacto que está se expandindo para o Rio de Janeiro, né? Começou ali, Penha, e aí se expandiu para o Rio de Janeiro, e eu só estou pensando na grande oportunidade que se tem agora de começar a acabar com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Se houvesse uma integração bastante grande das forças agora, com logística, com equipamento, com material, com força, a gente tem uma grande oportunidade agora de ser o começo do fim do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E isso começado heroicamente, bravamente pelas forças policiais do Rio de Janeiro. Que são elas que têm que vencer. Essa vitória tem que ser das forças policiais do Rio. Ninguém pode tirar essa vitória deles. Concordo 100%. E segundo o governador Cláudio Castro falou, né, já houve em outros momentos uma série de pedidos para o governo federal, especialmente para apoio de blindado. Os blindados das Forças Armadas, eles são diferentes dos blindados das forças policiais, né? A operação é diferente, a movimentação do blindado é diferente, e foi negada pelo governo federal, e aí, segundo o governador, ele nem pediu dessa vez porque saberia que seria negado, né? Então já fica uma pergunta aí, por que nega, né? Por que não tem interesse de apoiar as forças policiais do Rio de Janeiro para o encerramento? Agora tá, o cidadão carioca, o cidadão fluminense,
refém dessa operação, sem conseguir se deslocar. Vocês sabem, você já citou em live algumas vezes, eu trabalho com segurança de escolas, proteção de escolas. Eu estou com várias escolas, eu até vou pedir desculpas ao pessoal que está assistindo, porque eu estou com o WhatsApp aberto aqui em contato com as escolas, porque eu tenho várias escolas fazendo passeios escolares, as crianças estão presas nos locais, não conseguem se deslocar para voltar para a escola, as famílias obviamente muito nervosas, então é realmente uma operação que está impactando o Rio de Janeiro como há muito tempo não se via impactar. E aí, como é que tá do ponto de vista tático? Não houve não foi um confronto para tomar nenhuma área, foi para capturar algumas lideranças do tráfico? Exatamente, tinham 100 mandados de prisão expedidos, e inclusive, e por que foi nessa localidade em específico? Porque é uma localidade que tem abrigado lideranças do Comando Vermelho do país. Então, se eu não me engano, 30 desses mandados de prisão são para lideranças do Comando Vermelho do Pará, que estavam abrigadas ali naquela região. Então foi uma operação realmente para prender as pessoas que acabou tomando uma proporção muito grande, muitos policiais envolvidos, né, civis, militares, muitos policiais envolvidos, mais de 2.000 policiais, uma operação muito grande. E você vê, e aí, Renan, eu sou bastante crítico a muitas ações do governador Cláudio Castro, né, todo mundo sabe disso, mas quando acerta, a gente precisa reconhecer, porque a gente não está aqui para fazer a política do que eu só bato, eu só reclamo de tudo. A operação não vazou, ao que a gente tem de informação agora é que não vazou. Quando a operação iniciou, não se tinha informação de que essa operação ia acontecer, o que é muito difícil com uma operação desse tamanho, que essa informação não vaze para alguém. Então a informação não vazou, e essa inclusive é uma das razões da guerra estar acontecendo, porque quando a polícia chegou ao local, as lideranças estavam lá nos locais. Então é uma operação que foi muito bem coordenada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que está mostrando resultado. Se eu não me engano agora, a gente já está com mais de uma centena de fuzis apreendidos, o que já demonstra um outro problema, a gente vai precisar falar disso. Como é que chega tanto fuzil no Rio de Janeiro? Como é que eles têm tamanho acesso a esse poder bélico? E por que especificamente no Rio de Janeiro, dado que a gente nem faz fronteira com o Paraguai, a gente nem faz fronteira no norte do país para a entrada desses fuzis, como é que eles conseguem percorrer o país inteiro e chegar no Rio de Janeiro? Mas fato é, a operação tem sido, apesar de todo o transtorno, nós somos um estado em guerra, dominado por narcoterroristas. Uma vez que nós estamos em guerra, naturalmente numa operação desse monte tem impacto para toda a sociedade, né? Mas foi uma operação que está sendo muito bem realizada e com sucesso. Diversos narcoterroristas mortos, infelizmente policiais tombados, infelizmente, e muitos fuzis apreendidos. Então é uma operação que tem sido até agora uma operação de muito sucesso. Você viu que a turma do... Enfim, é clichê falar isso, mas a turma do PT e do PSOL tá criticando isso. O Ouro já veio a público falar que foi a maior chacina da história, né? É bizarro, é um tanto quanto grotesco, mas a cobertura da imprensa, não sei se você reparou, ela não está canalha. Então, esse é um ponto. Tem tratado marginal como marginal, tratando, inclusive a Rede Globo, tá? Tratando assim, bandidos presos, marginais mortos em confronto, porque a realidade é essa. A realidade é essa. E obviamente, esse grupo precisa manter a sua base, né? E a sua base tá ali, muita base dessas pessoas. Dentro da comunidade tem muita gente que não quer o crime organizado ali, que quer levar uma vida digna, que quer uma escola bacana para o seu filho, que não quer que suspenda a aula, etc. São pessoas em geral de direita, muito alinhados com a religião protestante, que não querem. Mas tem muita base de voto da esquerda ali, especialmente PSOL e PT. Muita base. Então, obviamente, o PSOL e o PT precisam sinalizar para a base deles. Só que isso, quando o PT e o PSOL sinalizam para a base, eles dizendo que é um absurdo, ele enfraquece o agente de segurança, o policial, que está ali, e alguns morreram. Um policial que também tem família, que também é um trabalhador, que não quer morrer, que está ali a serviço do Estado. Lembra bem o que o Busnello falou naquele MBL News que a gente falou, né, o Coronel Busnello, né? Que o policial ele perde a saúde, ele perde a vida, ele perde a liberdade. Então, quando o PSOL e o PT fazem esse posicionamento, é extremamente perigoso. Do Oruan, que é alinhado ao Comando Vermelho, a gente pode esperar qualquer coisa, né? E aí, olha o perigo de ter o Oruan deputado, 01. Olha o perigo dele ter uma posição na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e falar sobre isso na posição de deputado. Porque enquanto ele fala como rapper, é um absurdo, é a implantação da narcocultura, o favorecimento da narcocultura, mas é ele como artista falando.
Mas e ele como deputado falando isso? Sim. Um deputado que representa as forças de segurança do Rio de Janeiro. Ah, não representa. Se ele é deputado do Estado do Rio de Janeiro, ele naturalmente está conectado às forças de segurança do Rio de Janeiro. Sim. E aí, não me surpreende, mas me deixa assim... A raiva até já passou, tá? Porque foram tantos anos escutando esse discurso, mas me deixa profundamente entristecido você ter políticos se aproveitando de uma situação de guerra do Rio de Janeiro para culpar a polícia. Sim, é um clássico. É o clássico. Agora, é o clássico. assim, eu não quero ser otimista aqui, mas isso não tá ecoando mais. Eu tô muito curioso pra ver a resposta do governo federal pra isso. O governo federal tava num clima de otimismo, porque estavam ali, fechamos com o Trump, tamo amigo do Trump, né? O Lula tá favorito nas pesquisas. Vem uma coisa dessas e assim, falar não pro governador do Rio de Janeiro e negar a necessidade da operação pra comprar o discurso direito humanista é uma crise contratada. Eles estão com um problemaço, porque a base deles é contra isso. A base deles nitidamente é contra isso. Então eles estão, né? Eu estou curioso pra ver, porque eles estão com uma batata, assim, não é nem quente, é uma batata nuclear no colo. A gente está tratando de um Estado que ele não é economicamente, né, a locomotiva do país, né, obviamente, já foi em algum momento, não é mais, mas ainda falar, é muito rico ainda. Royalty é muito petróleo, rico. tem uma economia de serviço gigante. É muito rico. Mas a gente está tratando ainda de um Estado que é o Estado de maior referência do país. Sim. Ainda é um Estado que é uma locomotiva cultural, é uma locomotiva turística do país, é o Estado que mais recebe turistas no país. Então a gente está tratando de outros assuntos aqui que naturalmente eles estão conectados com segurança, né? Porque se eu tenho um Estado seguro, eu recebo mais turistas, movimentação de economia, etc. Então a gente está tratando de um Estado que tem uma importância para o país gigantesca, além de ser o terceiro maior colégio eleitoral do país. Né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí eu tenho um presidente da República que a decisão dele agora é a seguinte: ou eu vou lá e eu vou jogar duro contra o crime organizado, apoiando o governador do Rio de Janeiro, colocando as forças armadas à disposição do Rio de Janeiro, e obviamente dentro daquilo que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro tem como planejamento. As Forças Armadas são apoio, não são elas que tomam a decisão, elas são apoio das Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Ou eu vou me isentar disso e confirmar a fala que ele teve agora há pouco, que o traficante é vítima do usuário. Então, é uma decisão agora que é o seguinte: ou eu vou me confirmar dentro desta fala que eu apoio narcoterroristas e trato ele como vítima, ou eu não. Eu vou me posicionar como chefe de Estado e vou apoiar um Estado que está em guerra contra um invasor estrangeiro. Qual é a decisão que ele vai tomar? E essa decisão vai ser a decisão que vai pautar certamente o debate para 26. Sim, eu tô completamente na tua análise. E uma pergunta. Se de maneira... Novamente, uma pergunta hipotética, mas não vou falar aqui como fazer, não dá para entrar em detalhes, esse tipo de coisa nem se entra em detalhe, mas do ponto de vista de infra, se as Forças Armadas provêm a segurança das ruas, as forças policiais do Rio de Janeiro, com o apoio, por exemplo, faz uma convocação. O presidente da República pode fazer isso. Chama forças auxiliares, chama aqui de São Paulo Garra, chama alguém de Minas, reforça aí a operação. E a polícia do Rio de Janeiro toca a operação. Há contingente, há equipamento para fazer essas tomadas? Para fazer essa destruição, essa tomada territorial? Porque hoje invadiram uma área fortemente armada do Comando Vermelho, só a polícia do Rio. Então, só uma pequeníssima fração da polícia do Rio de Janeiro, né? Diga-se de passagem, 2.000 homens foram capazes de entrar lá e expulsar, porque tem imagens, não estou falando isso aqui da boca para fora, tem imagens dos traficantes fugindo, várias imagens de narcoterroristas se entregando à polícia. Então agora você imagina se a gente tem uma força de ocupação depois disso. Então a polícia chegou, tomou, prendeu, reocupou, eu tenho uma força que vai manter a ocupação desse território e eu desloco esses outros policiais para ocupar um outro território. Obviamente de maneira planejada, porque o que aconteceu com as UPPs foi que houve um deslocamento massivo de marginais de pontos que eram dominados pelo Estado, reconquistados pelo Estado, para outros locais que não tinham histórico dessa presença criminosa, e porque a UPP acabou sendo uma ferramenta eleitoreira. Então o vereador do município ali, o deputado que é daquele município, queria uma UPP
o deputado que é da Tijuca, por exemplo, queria uma OPP ali, e aí faz a OPP, e aí esse bandido se desloca, não havia um planejamento para contenção do deslocamento desse marginal. Mas se há um planejamento, se há essa operação de hoje, segundo informações que eu recebi, ela foi planejada durante quase um ano. Isso é trabalho de inteligência. Não tem problema o tempo que você vai demorar para planejar uma ação, contanto que essa ação seja efetiva, colhe o resultado efetivo, que é, obviamente, o cumprimento dos mandatos de prisão, a apreensão de armas de guerra e o menor número possível de óbitos dentro das forças de segurança e daqueles que são os efeitos colaterais, que são dos civis, né? Obviamente, dentro de inteligência, é também fazer mais prisões, né, e menos óbitos. Mas quando não é possível, o que a gente fala? Portou um fuzil, enfrentou o Estado, só tem um caminho para você, meu amigo. Portou um fuzil? Só tem um caminho para você. Ô, Riso. Desculpa. O Sargento Martins está no chat, tá? Ele disse que tem informação para trazer aqui. A gente consegue colocar ele aqui? Sim. Coloca ele aqui, por favor. Só avisando uma coisa para vocês. Essa história do fuzil é uma das coisas mais loucas que tem. Não há argumento que justifique a posse de um fuzil. Se você é um cara que está segurando um fuzil, uma arma de assalto. Quando eu estou falando de assalto, estou falando de assalto. Estou falando assalto enquanto operação militar. Tá? Uma arma de alto calibre usado para operações militares ou paramilitares. Você não tem direito de... não, eu tenho uma família, igual o Oroa estava falando. Ou eu estou apenas colecionando aqui enquanto andava por uma viela ocupada pelo crime organizado. Não há o que fazer. Você está com aquela arma, a polícia tem o direito de atirar em você e ponto. Portou o fuzil, morreu. Não Por tem que, Renan? Se for apreendido, tem que ter... Assim, crime hediondo, 40 anos de cadeia. Tem que passar o resto da vida preso, exatamente. Porque quem segura um fuzil, ele não está disposto a dialogar. Ainda que ele não utilize aquele fuzil, só o fato dele portar este fuzil já indica que ele não está disposto a dialogar com ninguém. E aí eu preciso, obviamente, proteger o policial e proteger o cidadão, me antecipando a uma possível ação criminosa desse marginal da lei. O caso do Rio de Janeiro é um caso sui generis, porque a força policial, ela aprendeu. Ela tem a técnica, ela tem o treinamento, é uma coisa muito específica. E aí a gente vê esse avanço do Comando Vermelho, que também teve o aprendizado dele enquanto facção, nesses estados em que ele... Só que o que mais assusta é a falta de vontade política. Não deixa de ser curioso, Rafa, que o Comando Vermelho está fazendo uma expansão nacional justamente em estados comandados pelo PT, ou por aliados do PT. Justamente em lugares em que não há interesse político em fazer um enfrentamento mais enfático a eles. Vamos voltar para o que a gente falou? Era pro Lula ter ido à imprensa agora, ter ido à cadeia nacional e falando: estamos agora alocando as forças especiais, comandos, fuzileiros navais, etc., para apoiar o Rio de Janeiro. Afinal, nós somos uma federação, para apoiar o Rio de Janeiro. Não, você não ouve. Você ouve o governador dizer que pede e o governo federal não quer. Qual é o recado? É muito claro, não tem recado. É tomada de decisão. Eu tomei um lado, eu tenho um lado nessa história, e não é o lado das forças de segurança. Não é o lado. Martins está aí, Martins. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, meu futuro governador. Boa tarde, meu futuro presidente. Boa tarde, Martins. Nosso futuro vice-governador. Primeiramente, cara, eu peço uma oração pela vida dos policiais aí que foram tombados em combate, 4 colegas. A gente não fica feliz quando um colega cai. A nossa operação ela não tem que ter nenhuma baixa, porque quem tem que morrer é o vagabundo, não é o policial. Quem escolheu o lado errado foi ele, não fomos nós. E por outro lado, cara, é uma operação que a gente tem que exaltar os policiais, porque para quem não sabe, não é fácil você segurar um fuzil, você se vestir com equipamento pesado, um colete, um coturno, e você tá dentro de um beco de uma favela tomando tiro, tomando granada, tendo um ambiente hostil, com uma pequena parte da população que fecha com os vagabundos, que é aliada aos vagabundos, que passa informações da gente, localização da gente. Então nós temos no terreno ali verdadeiros heróis, né? Eu estava de serviço ontem, fiz uma prisão, uma apreensão, saí hoje e parece que a gente já vai entrar de prontidão. Eu particularmente liguei e pedi para ir para a operação lá hoje, eu não tenho cansaço, eu quero ir para lá, eu quero ir para o terreno, eu quero abater vagabundo, eu quero carregar corpo e eu não quero saber, meu irmão, eu quero saber que eles têm que ser expurgados. Eu já tenho informações aqui que tem mais de 60 traficantes abatidos, né, e nossos 4 policiais, ou seja, 64 até agora o número, porém, vão aumentar, e eu espero que aumente, tá? Eu não tenho nenhum mimimi em falar isso, eu espero que aumente, porque, repito, a partir do momento que um cara
prefere pegar um fuzil e confrontar a polícia, então a partir desse momento ele já escolheu a morte. Se ele quiser viver, ele vai viver uma vida decente, ele vai ser um cidadão de bem, ele vai pagar impostos, ele vai viver dentro da Constituição. E voltando para a DPF, né, porque a gente tem essa DPF 635 que atrapalha muito a gente. E eles pregam, né, os direitos humanos, eles pregam que quando a gente está em um confronto, a gente viola a Constituição, né, os direitos constitucionais. Mas se um vagabundo, ele tá ali portando um fuzil, uma arma de guerra, ele já escolheu ser um narcoterrorista, ele escolheu ser um narcotraficante. Então ele não tem direito nenhum, ele não tem direito a nada. Ele tem 2 direitos, ou a prisão ou a vala. Ou prisão ou morte. Porque se ele não quiser isso, repito, ele vai ser um cidadão de bem. E quem paga é o cidadão que está ali. O bom cidadão que mora na favela e o bom cidadão que está ali no asfalto, passando no momento, porque sofre com uma bala perdida, sofre com assalto diuturnamente, que estão sendo esculachados. O morador, o cidadão de bem, está sendo esculachado no Rio de Janeiro. Essa é a realidade, Renan, essa é a realidade, Rafa. O cidadão carioca, ele está sendo esculachado. E nós temos hoje a melhor polícia do mundo. Eu tenho o máximo respeito a todas as polícias, de todos os estados. Mas nós temos no Rio de Janeiro hoje a melhor polícia do mundo. Porque enfrentar o que nós enfrentamos, você pode pegar esses homens que estão no terreno hoje. Eu nem me coloco ali, eu coloco os meus amigos que estão lá. E coloco eles no Iraque, coloco eles na faixa de Gaza, coloco eles entre a Rússia e a Ucrânia. Eles vão operar e eles vão te entregar resultados. É isso, irmão. Vou dizer uma coisa aqui para todo mundo que está aqui, meus amigos. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de Janeiro entram em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Não existe lugar no Rio de Janeiro que as nossas polícias não entram. É só deixar trabalhar. Deixa trabalhar, que a gente vai lá e te entrega o resultado. Diga-se de passagem por hoje. Um excelente trabalho, um excelente. Entrou no coração do Comando Vermelho. Entregou resultados. Tem um vídeo aí, vocês acompanham aí as nossas redes, acompanham o MBL, acompanham o Renan, acompanham o Rafa. Nós vamos soltando os vídeos ao longo da noite. Eu tenho um vídeo aqui com mais de 20 traficantes se entregando e pedindo, pelo amor de Deus, policiais, não matem a gente, por favor. Nós estamos nos entregando. Os fuzis estão aqui, já tem um colega abatido aqui no chão e nós estamos nos entregando. Tá? Os brabões se entregaram com medo de morrer. Ou seja, 2 caminhos, ou a morte ou a prisão. Então, não existe terreno no Rio de Janeiro que a polícia não entre. Martins, então pra entender, né? Aquela brabeza que eles cantam naqueles shows, naqueles festivais, arma pra cima, todas aquelas canções exaltando o poderio deles, quando a polícia tá próxima, aí desaparece. Aí eles botam meia dúzia de otário pra trocar tiro e morrer. E aí os chefes, os caras ali vão tudo se entregando. Porque é criada uma mitologia. Quando você faz essa DPF igual a STF fez, quando você tem essas ONGs e não permitem que basicamente passem leis que facilitem o trabalho e as operações policiais, você evita o confronto, e ao evitar o confronto eles criam a lenda de que eles são os brabos, que eles matam geral e tal. Quando você tem um espaço de confronto, é surra. É derrota cachapante. Me parece, me corrija se eu estiver falando besteira, que o mito que eles criam a respeito deles próprios, de que eles são brabos, que eles são capazes, só existe, só é possível porque a institucionalidade brasileira, o nosso sistema de justiça e a nossa política e parte da imprensa permitem isso. Porque ao coibir a ação policial, eles criam essa zona em que o cara fica livre pra falar o que ele pensa e vender pro próprio morador o monstrão, o brabão que ele não é. O brabo da internet. Você resumiu muito bem. O brabo da internet. Teve policial que morreu na operação pro sistema de justiça ir lá e soltar o cara logo em seguida. Porque, assim, não duvidem. Já chega um juiz ali, né, cheio de ideologia na cabeça. Tá aí, me parece que viu uma irregularidade aqui na operação. Caneta aí, ó. Volta lá, seja feliz, vai ser livre. Né, em geral, né, de acordo sempre que o juiz é um engenheiro aeroespacial que nós estamos perdendo. Estamos perdendo aí um neurocirurgião. É sempre a conversa, né? E solta o vagabundo. É legal ter isso. Outra coisa, o nome do juiz. A gente tem que começar a fulanizar, igual fizeram com o marido lá, o ex-marido da Márcia Tiburi, né? Fulanizamos, botamos o rosto, o nome. Aí o cara pula. A Márcia Tiburi, deixa eu contar um negócio, a Márcia Tiburi, ela veio avisar, veio até em perfil nosso, ele não é mais meu marido, não. Até ela
Tirou. Não é mais. Não é mais teu marido, não. Mas era quando os dois foram ser refugiados lá na Espanha e na França. Chegou uma informação aqui, ó. ONGs de direitos humanos de esquerda estão na cidade da polícia, botando o dedo lá no rosto dos policiais e exigindo Aonde? respostas. Na cidade da polícia, no Rio de Janeiro, no momento. Tem como a gente mandar a galera do respostas MBL lá? perguntando por que os meninos estão mortos na mata, por que tá aparecendo muito corpo, por que dessa operação que para eles é um massacre, mas eles não dizem que os meninos entraram em confronto com os policiais. Então o policial ele tem total direito de revidar a injusta agressão. E digo para essas ONGs, preparem a carcaça de vocês, porque vai aparecer mais corpinho. É maravilhoso. E outra coisa, tá na hora da gente tratar essas ONGs como parte do aparato institucional do crime. Ongueiro, lugar de ongueiro que tá ligado ao tráfico é cana. É a mesma coisa. A única diferença é que ele não porta fuzil, ele porta uma coisa mais perigosa, que é um laptop, né? Que é a credencial de jornalista. Que é isso que os caras... Que é o aparato, né? Que não mata diretamente, mas que indiretamente tá matando. Quem mata mais? Um cara, um bandido com fuzil? Ou um deputado ligado ao PSOL que impede um projeto de lei que passe e que coíbe o crime? O deputado em escala mata muito mais. O ongueiro mata mais. Porque eles geram escala. Eles geram a defesa institucional desses caras. Então, assim, e aí, pra valorizar o Martins, precisa entender o seguinte: ele pegou um fuzil, amigo, acabou. Ele fez a escolha dele, acabou. Ok, ninguém tá dizendo aqui que a gente não vai tratar o que leva esse jovem a optar pela vida do crime, que é absolutamente complexo, são muitas camadas. E assim, as pessoas veem a gente falando aqui, numa live de 5, 10, 20 minutos, 1 hora, e obviamente não dá pra gente aprofundar um assunto que tem trocentas camadas, e a gente precisa debater isso de maneira multidisciplinar e de maneira muito séria. Mas no momento que ele pega um fuzil, a escolha dele tá feita, e foi o que o Martins falou. E eu preciso me antecipar ao mal que ele pode fazer com esse fuzil. Exatamente. E aí vem um podcaster para dizer, não, mas é um problema social, mas ninguém tá dizendo que não é, meu amigo. Ninguém tá dizendo que é um problema de educação, ninguém tá dizendo isso, que não é um problema de saneamento básico, de dignidade das pessoas, as pessoas estão acostumadas a viver dentro daquele universo podre que tira a dignidade das pessoas. Ninguém tá dizendo o contrário, meu amigo. O que a gente tá dizendo é o seguinte: a polícia militar, não é papel da polícia militar fazer saneamento básico, meu irmão. Não é papel da polícia militar educar o jovem na escola. Existem muitos atores nesse processo. O papel da polícia militar é evitar o crime e me proteger. E se para isso ele tiver que tirar a vida de uma pessoa que está portando um fuzil, ele vai tirar, meu irmão. Porque ele não pode tirar a vida da minha filha. Ele não pode tirar a minha vida. Então, assim, e essa galera fala para muita gente, cara. Então esse cara tem que ser responsabilizado de alguma maneira. Esse cara de ONG tem que ser responsabilizado de alguma maneira por esse fomento que ele faz ao crime organizado. O nosso governo federal, eu tenho que falar assim, né? O nosso governo federal, ele há pouco tempo ele falou que os traficantes, eles são vítimas, né? São vítimas dos usuários, são vítimas do sistema. E agora ele parece que negou o auxílio das forças do governo federal. E é importante, porque se a gente estiver ali embaixo, dentro de uma operacionalidade, a gente tiver os blindados, a gente tiver os nossos guerreiros, nossas forças militares, abordando, revistando veículos, como que esses narcoterroristas vão sair de dentro da favela? Como que eles vão tirar as armas, o dinheiro, que é outra parte onde a gente tem que bater, porque você precisa quebrar as pernas deles. Quando a gente afeta o dinheiro deles, eles não vão ter recursos para a compra de armamentos, eles não vão ter recursos para comprar moradores que se vendem para eles, eles não vão ter recursos para corromper. Até os corruptíveis vão ficar na merda, diga-se assim. Então, seria de extrema importância o governo federal, junto com o governo estadual, atuando no terreno, para fazer um cerco dentro dessa comunidade. Porque a gente já tem os nossos guerreiros, a gente já tem a melhor polícia do mundo lá dentro, operando diretamente contra eles, diretamente no confronto. E ali fora, ao entorno, a gente teria essas forças abordando, não deixando passar nada, fazer aquele pente fino, e os nossos outros companheiros na folga, se voluntariando, se dedicando, porque se você quer ter um Rio de Janeiro melhor, você tem que se doar. Eu falo isso para meus colegas.
E eles falaram até hoje comigo, ele falou assim, Martins, a gente é operacional, tu é operacional, a gente gosta de combater, a gente gosta de pegar esses caras, mas tu vem politizando bastante as coisas nos últimos tempos. Eu falei pra ele, cara, a nossa polícia é política. E a gente só vai mudar o Rio de Janeiro com a política. Então, se você votar errado, você vai pagar lá na frente, porque a nossa vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas, elas têm consequências. E nós temos que ter a consciência de arcar com as consequências dos nossos atos. Digo isso para os traficantes. Eles fazem as escolhas deles e têm as consequências. Hoje estão pagando pelas escolhas que fizeram. Então, esses órgãos aí do MP, dos direitos humanos, eles não têm que cobrar dos nossos heróis. Os nossos heróis já estão numa zona de conflito, já estão numa zona de confronto. E você ainda tem que aturar um intelectual de ONG botando o dedo na cara de um policial cansado, de um policial que acabou de trocar tiro, que ele acabou de ver a vida dele passando, que ele acabou de lembrar que a família dele está em casa esperando ele, e chega lá um engomadinho, falando besteira, cobrando besteira. Então, eu politizo sim, porque nós temos que votar certo, nós temos que colocar pessoas decentes, nós temos que colocar pessoas que não se vendem, que não tem rabo preso com ninguém, que tem o direito e a opção de escolher quem ele quiser no seu corpo jurídico, no seu corpo político, para você fazer uma boa política, um bom governo. Possamos colocar pessoas lá que briguem pela gente com uma caneta, que nós aqui no terreno vamos brigar com fuzil. É tudo muito óbvio. É tudo muito óbvio. Mas falta homem. O lance é o seguinte, tá faltando homem disposto a correr os riscos e fazer o que precisa ser feito. A geração que pegar e fizer isso, e essa é a real, a geração que meter a cara e fazer o que precisa ser feito, vai entrar pra história. É isso. Nós precisamos entrar pra história. É isso. E a gente tem, cara, tem pessoas fazendo coisas históricas nesse instante. Não só os 4 que tombaram, mas os que participaram das operações, os que trocaram tiro com vagabundo, que perdeu. História tá sendo feita todo dia. Se os que, e aí, indo no que você falou, se os que detêm a caneta contassem a história certa e validassem ela, aí tinha um país diferente. Porque eles costumam tentar reverter tudo, eles sempre são assim. Eles não conseguem um debate e tentam reverter sempre a situação. Nós estamos ali no terreno com o objetivo de prender esses narcoterroristas. Né? Só ele se entregou, ele abaixou o fuzilzinho dele ali, ele deitou, ele vai sair dali preso. Só que se ele mete a mão e dá um tiro no policial, ele dá um tiro na gente, a gente tem que evitar a injusta agressão. Aí quando ele dá um tiro, é que eu gosto mesmo. Ah, tu quer dar tiro? Então vambora. Aí nós vamos pegar mesmo, vamos arrebentar. Porra, os caras estão fazendo pelo Rio de Janeiro, acho que todo cidadão de bem hoje deveria dobrar o joelho e orar por esses caras, valorizar esses caras, agradecer, parabéns por que esses caras fizeram, cara. Me fala um cidadão de bem que tem coragem hoje de entrar numa favela dessa daí. Né? Não é coragem, nem digo coragem, né? Ele entrar aí, ele tá entregando a vida, porque não tem como você pisar hoje numa favela dessa dominada por esses caras. E eles têm que entender, Renan, que a favela não é deles. A favela não é deles. É do cidadão de bem. É do Estado. O Estado entra onde quiser. E aí é onde entra a parte que eu sou fã do Renan, sou fã do Rafa. O Estado vai entrar e vai dar toda a estrutura que o morador da favela precisa e merece. E não aquela falsa sensação que o traficante de dar uma bicicletinha, uma bola no Dia das Crianças, comprado com o dinheiro do sangue de guerreiros tombados e cidadãos de bem tombados. Isso é, ô Martins, eu ia falar exatamente isso, o pessoal entender que não é do Rio de Janeiro. Às vezes o pessoal, mas peraí, mas o confronto não era ali na Penha, no Alemão e tudo, mas por que tem um ônibus queimado na Ilha do Governador? É justamente para essa dispersão de força do Estado, para que eles consigam empreender fuga. Essa é uma estratégia que o Comando Vermelho usa bastante aqui. Então ele vai fazendo barricada, atacando fogo, etc. Aí foi o que o Martins falou, como é que esse cara não vai ser preso? Esse cara que manda todo mundo desembarcar, atacar fogo no ônibus, como é que esse cara não vai ser preso? Esse cara tem que passar pelo menos uma década na cadeia pensando no que ele fez. Pelo menos para começar uma década na cadeia. Ah, mas eu taquei fogo no ônibus, meu amigo. Você causou um transtorno gigantesco para o Estado do Rio de Janeiro, para o cidadão do Rio de Janeiro. Você causou pânico, você fez uma movimentação das forças policiais, o que naturalmente tirou efetivo de uma outra operação que estava acontecendo. Meu amigo, o que você fez é um embaraço administrativo e de segurança gigantesco. Você vai ficar 10 anos preso. Um governo federal não tratar isso como organização terrorista e não, basicamente, botar todo o aparato do Estado,
É loucura. Disseram que o Lewandowski tá lá no Ceará, relativizando a história toda. Não, veja bem, vamos ver, vamos fazer, vamos acontecer, estamos preocupados. Sempre aquela conversinha mole. Então, mesmo Lewandowski que disse que a polícia prende mal e por isso a justiça solta. Quer dizer, o problema é do policial. Lewandowski, olha o Rio de Janeiro hoje. Olha os policiais que morreram no Rio de Janeiro hoje. Olha o tamanho do problema que a gente tem no Rio de Janeiro hoje. Olha o crime organizado usando táticas de guerra, de guerrilha no Rio de Janeiro hoje. E a polícia que prende mal? Quantos desses marginais que ali estavam enfrentando a polícia já não foram presos antes? Olha o que o Martins falou agora há pouco. E a polícia que prende mal? Pelo amor de Deus, o cara foi preso com um fuzil. Não precisava nem falar nada. Tinha que chegar na delegacia e falar, fuzil, vai aqui, toma, 40 anos. Não precisa nem perder tempo de 40 anos, tá aqui. Preso com fuzil, tá bom, acertei, vai lá, tá preso, 40 anos. Obviamente, né, gente, vamos cumprir o devido processo legal, direito de defesa, etc. Mas, não, ele sai. Ele sai pela porta da frente da delegacia. Já dá para fazer uma avaliação da operação do Rio de Janeiro, dizer se foi bem sucedido ou não? Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Por que pior? Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. É a velha sabonetada. Anota o que eu vou dizer, podem anotar aí. Eu vou dar uma de Arthur Duval agora. Anotem e podem me cobrar depois. Se em 2, 3 dias a gente não vai estar falando de investigação e punição de policial por causa dessa operação. Pode escrever aí. Se não vai ter gente falando, não, temos que investigar, há relatos de que o bandido tinha se entregue, não, há relatos de que não tinha arma. Pode escrever o que eu tô falando aí. Não dou 2, 3 dias para começar a haver uma mudança da narrativa da coisa. Então, a tal da inteligência que eles falam, que dependia deles, que eles têm a caneta, nunca veio. Eu acho no mínimo curioso isso. Né? E aí, mas essa é a oposição, pode anotar. Já vai vir pro que o Rafa falou, que é, olha só, alguns tentaram se render, mas, né, ou execuções sumárias, já aparece aquele Otávio Guedes na Globo News. Aquele é típico. Olha, estamos falando de possíveis execuções sumárias. Combater o crime é importante, mas temos que entender que a polícia tem procedimentos adequados. Por que não havia uma body cam ali no polícia? Pode anotar, vai vir a Otávio Guedada lá da Globo News. Aí eles vão alterando, porque hoje a população está totalmente a favor da operação. Amanhã a população tem que ir pro trabalho e tal, mas vai estar o jornalista. A gente tem que ficar vigilante. A gente tem que ficar vigilante para não deixar colar o papo furado. A gente não pode esquecer que teve uma operação no litoral de São Paulo contra o PCC, que foi a mesma coisa. Deu 2, 3 dias, o governo federal falou, execução sumária, olha lá, execução, estão executando. É um caminho que não pode deixar ir. A gente não pode, definitivamente a gente não pode deixar ir pro caminho narrativo que esses caras querem levar. Lula diz que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. 2 anos atrás. Então tá claro qual é o lado, né? Então, óbvio, 2 anos atrás ele falou isso aqui. Aí, eu já percebi o lado desde aquele boné que colocaram aquele boné com a sigla vermelha de CPX lá, que muita gente me confrontou. E, CPX é complexo, sim, mas quando você vai no coração do complexo do alemão, com um boné com as letras vermelhas, que é o coração do Comando Vermelho, para fazer campanha, você tá do lado de quem? Uhum. Vamos lá, nós dois, entrar numa favela dessa daí para poder pedir voto numa época eleitoral, numa campanha eleitoral, sem ter um confronto. Então a gente já sabe qual lado foi escolhido, né? Olha a oportunidade que o governo federal
perdeu de mostrar força, de mostrar que está do lado da população e não do lado do crime organizado. Olha a oportunidade que foi perdida. Esse pós é que é importante, chegar lá, reurbanizar, via larga, batendo sol na casa das pessoas, gente. Não bate sol na casa de muita gente dentro da comunidade. Eu falei isso no nosso congresso. O índice de tuberculose na comunidade da Rocinha, favela da Rocinha, é 11 vezes maior do que no resto do estado do Rio de Janeiro, porque não bate sol lá. Essas pessoas precisam de dignidade, elas precisam olhar o Estado e falar, nossa, é muito melhor o Estado estar aqui do que o criminoso, o vagabundo, o marginal estar aqui. Então não é só a força entrou, beleza, mostramos que temos força, que sabemos fazer, que vamos para esse combate, a força entrou. E agora? E o pós? E agora? E a escola? Um monte de escola fechada hoje. A gente não quer. A gente quer a escola aberta o tempo inteiro, escola de qualidade. A gente quer um saneamento básico para essa pessoa. A gente quer que ela consiga se deslocar, que ela chegue bem na casa dela. É esse pós que vai ser o diferente do Rio de Janeiro. E esse é um plano que nós temos, que está publicado em livro, está no livro amarelo para quem quiser ver. Não é coisa da nossa cabeça, não. É muito pesquisador envolvido nisso aí. É muita gente bacana que sentou, que estudou, que sabe o que está falando envolvida nisso. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade, Renan, Rafa. É uma honra estar aqui com vocês. Uma honra é a nossa. Uma honra é a nossa. Pessoal, muito obrigado por tá aqui compartilhando sua opinião conosco. E vamos vencer essa guerra.